Irmãos, domingo passado, nós falamos a respeito do papel do homem na família, dizendo que a família é projeto de Deus, e qual que é o papel do homem na família. E agora nós vamos falar a respeito do papel da mulher na família, tá certo? Se você que é mulher e não esteve domingo passado aqui, você vai achar que eu vou estar pendendo para o lado dos homens, né? Mas eu convido você a assistir depois a pregação que o Jaider vai colocar no YouTube a respeito dos homens, porque o negócio foi bravo domingo passado com os homens, ok? Os homens que estavam aqui ouviram que o negócio não foi muito fácil, não. Então eu prego hoje a respeito do papel da mulher, tendo como pano de fundo o que eu preguei domingo passado a respeito do papel dos homens, ok? Eu preguei o papel dos homens, qual que é o papel dos homens na vida familiar, no casamento, e hoje a gente vai tratar do papel das mulheres também, né? E como eu disse domingo passado, você que é mulher, aguenta aí até o final, depois você vai visitar lá o banheiro, fazer o que você precisa fazer lá, mas por enquanto, aguenta aí, tá bom? Até o final da pregação. E eu quero orar mais uma vez então. Senhor, te agradecemos por essa noite e pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, como orou já a Cássia, nós pedimos que o Espírito de Jesus ministre ao nosso coração e que a palavra de Deus, que é mais do que palavra, mas são atos transformadores de Deus, alcance corações, transformando vidas, porque nós precisamos da tua palavra. Nós somos povo do Senhor e como junto de todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, nós precisamos da tua palavra. A tua palavra é a fonte da nossa vida, da nossa existência, da nossa alegria. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que o Espírito Santo atue tanto na pregação quanto no recebimento da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, família, projeto de Deus? Sim. Qual que é o papel da mulher? Bom, existe uma lenda muito antiga que ela remonta a períodos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, e que narra a história de algumas mulheres que andavam a cavalos e combatiam seus inimigos com rara destreza no manuseio do arco e flecha. Essas mulheres são conhecidas como as Amazonas. Você estudou já um pouco de lenda de mitologia grega ou da cultura grega, você já deve ter ouvido falar das Amazonas. Mas é interessante que em 1540, enquanto uma armada espanhola invade e tenta desbravar o nosso país pelo norte, eles encontram um território imenso que cruzava, e esse território ele era cruzado por um rio grande, por um enorme rio, e a floresta era uma floresta bem fechada. Essa armada espanhola se depara com o que eles chamaram de Reino das Pedras Verdes. E neste reino, eles juravam que eles tinham visto mulheres grandes, fortes, e que se pareciam muito às Amazonas contadas pelos gregos na lenda antiga. Essas mulheres eram conhecidas pelos indígenas lá da região como Icamiabas, que significa mulheres sem marido, Icamiabas. Os índios da região depois contaram que essas guerreiras atacaram a armada espanhola e numa luta feroz, que teve como pano de fundo um grande rio que divide o Pará e o estado do Amazonas, elas derrotaram os europeus. E ao ouvirem essas histórias, os outros espanhóis, cientes da lenda grega, né, das Amazonas, entenderam que essas mulheres que atacaram a armada espanhola lá, elas eram as Amazonas. Por isso, eles batizaram o até então chamado de Mar Doce, né, em português, de Rio de las Amazonas, ou o Rio das Amazonas. E daí surge o Rio Amazonas, e daí surge o nosso estado, o maior estado da nossa nação, chamado de Amazonas também. Por isso que o estado de Amazonas chama Amazonas, é por causa dessa história. Mas o que me chama a atenção nessa lenda das Amazonas é que elas não viviam com homens. Como que era feita a reprodução? A história diz, ou a lenda diz, de que elas, na época da reprodução, elas sequestravam
homens indígenas, né, de outras tribos, e tinham relação com eles, e elas marcavam com quem elas tinham tido relação. Se nascesse homem, elas davam pro marido, ou pro companheiro, né? Leva embora, vai embora e leva embora. Se nascesse mulher, aí elas ficavam com as crianças e cuidavam delas. E assim elas viviam só entre elas, só mulheres, né? Assim, abre um parênteses para nós homens. Imagina como é que era o negócio, né? Fecha parênteses de novo. Mas o que me chama a atenção, ou o que eu fico pensando sempre quando eu me deparo com essa lenda das Amazonas, é o que motivou um dia um grupo de mulheres ir viver sem nenhum homem por perto. Né? Por que o grupo de mulheres resolveu viver sem nenhum homem por perto? Né? Se estoura o pneu, elas trocam. Se queima a resistência do chuveiro, elas trocam. Se tem que carregar a força, elas carregam. Né? E eu sempre chego na mesma resposta, de que a experiência com homens não foi muito boa, e de que elas resolveram então, não tem jeito, os homens não dão, né? E a gente então vai criar uma sociedade alternativa só de mulheres. É uma lenda grega, gerou o nome do nosso estado e do rio Amazonas, mas eu acredito que tem muita mulher que já pensou em se tornar uma Amazonas também. Tem muita mulher que já pensou se não era melhor sair fora, abandonar o maridão e tocar a vida sozinha. Porque o negócio com ele parece que é mais difícil e é pior. E é com você, mulher, sonhando ou não em ser uma Amazonas, né? Não no sentido de montaria hoje, né? Mas no sentido de viver sem homens, que eu quero tratar através de alguns textos da Bíblia. Hoje de manhã, a Márcia pregou aqui a respeito de Gênesis, em alguns textos de Gênesis, por isso eu vou ser mais rápido em Gênesis e eu vou me deter mais em Efésios e em Provérbios. Tá bom? Então, entrando para Gênesis, qual que é o papel da mulher na família? O grande problema da mulher é encontrar o equilíbrio dela na família. Porque a gente vem de uma geração e de milênios de opressão masculina, e eu não nego isso, eu não sou tolo de negar isso. Nós vivemos em uma sociedade machista, e a nossa história mostra que nós sempre fomos machistas e as mulheres sempre foram oprimidas. Então elas sempre estiveram por baixo na sociedade. Quando acontece a revolução sexual, década de 50, 60 e 70 do século passado, século XX, principalmente com o advento da pílula anticoncepcional, as mulheres elas passam por uma revolução, o ambiente feminino. Né? Então elas entram no mercado de trabalho, elas ganham liberdade sexual que só os homens tinham até então, agora elas também têm com a pílula. E a gente chega onde nós estamos hoje. As mulheres dentro do mercado de trabalho, agora lutando para que elas ganhem o mesmo que os homens. Mas eu entendo que o grande erro do movimento feminista foi que, ao invés delas alcançarem a mesma importância, né, e o mesmo respeito que os homens, elas extrapolaram isso. Então, quando eu falo que o grande problema das mulheres hoje é o equilíbrio, é porque algumas se colocam e vivem como inferiores aos homens. Outras como superiores aos homens. Mas a palavra de Deus diz que a mulher não é inferior ao homem, mas também ela não é superior ao homem. Ela é igual ao homem. E esse texto de Gênesis vai nos ajudar nisso. O Amazonas está lá, deixei de passar, mas está aí. É interessante que quando Deus vai criar a nossa raça, a Trindade Santa faz uma mini conferência, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e diz, então disse Deus, façamos, ao plural aí, façamos, né? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, mais para frente, vem a primeira parte poética da Bíblia. O Antigo Testamento tem muita poesia, e a poesia é um gênero literário muito importante da Bíblia. E esse trecho é o primeiro trecho poético da Bíblia, que diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além da nossa raça ser criada, ter sido criada em uma conferência santa da Santíssima Trindade, esse primeiro trecho poético da Bíblia nos ensina de que a relação entre homem e mulher gera a imagem de Deus. Então, notem que na primeira
sentença tem a palavra Deus e imagem. Na segunda sentença tem a palavra imagem de Deus. Aí na terceira sentença, a palavra imagem de Deus sai e entra o jogo das palavras homem e mulher. Olhando para esse texto, o que fica claro numa interpretação poética do hebraico é que o autor quer dizer que é o seguinte: a imagem de Deus é a relação entre homem e mulher. Quando homem e mulher se juntam, e aí isso a gente chama de casamento, nós temos a imagem de Deus. A imagem de Deus. Por isso que na relação homem e mulher nascem crianças. E por isso que crianças, eles carregam dentro deles a imagem de Deus. Mas andando um pouco mais aqui, porque isso foi tratado de maneira mais detalhada de manhã. Já no capítulo 2, verso 18, Deus diz o seguinte, né? O Márcio usou uma imagem muito legal que eu achei, né? Deus olhou Adão lá, plantando, colhendo sozinho, ele falou: não está legal esse cara sozinho. Todos os animais têm parceira e esse cara sozinho não está legal. Então aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí tem duas palavras que a gente tem que prestar atenção aqui, que é auxilie e corresponda. Por que são importantes essas palavras? A primeira também foi tratada hoje de manhã, a questão de auxiliar. A gente sempre diz assim: não, a mulher é auxiliar do homem. Beleza, a Bíblia diz isso. O problema é que a gente entende essa questão de auxiliar com a cabeça do século 21 e não com a cabeça do contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento. Porque hoje quem auxilia é inferior. Né? A gente tem o gerente e o auxiliar do gerente. O auxiliar é inferior ao gerente. Ganha menos, não tem tanto respeito. Né? O gerente manda embora a hora que quer. E assim vai. Né? Até no ambiente pastoral é assim. Tem o pastor efetivo e o auxiliar. E todo mundo sabe que o efetivo é mais importante que o auxiliar. Mas essa é a mentalidade do nosso século. Na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus é chamado de auxiliar. De nosso auxiliar. O Antigo Testamento diz que Deus é o nosso auxílio. Então ele é auxiliar. E a pergunta que surge aqui é: Deus é inferior a nós? De maneira alguma. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Espírito Santo é o auxiliar. É aquele que nos auxilia. E o Espírito Santo é inferior a nós? De maneira alguma. Então, na perspectiva bíblica, auxiliar não tem nada a ver com inferioridade. Na mentalidade do nosso século tem. Mas da Bíblia não tem. E quem diz que a mulher auxilia o homem é a Bíblia, e não o nosso século. Então, quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliar, a Bíblia não está dizendo que a mulher é inferior ao homem. Mas está dizendo que Deus deu uma ordem ao homem, cuidar do jardim, e que a mulher o auxilia nisso. Não de maneira inferior, e também não de maneira superior, mas como iguais. E sabe por que como iguais? Porque a outra palavra que eu destaquei é corresponda. Ele corresponde. Na tradução da Almeida, que é a que a maioria de vocês tem, é idônea. Literalmente, essa palavra corresponda quer dizer assim, olho no olho, face a face. Ou uma tradução pode ser ombro a ombro. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: alguém que auxilie o homem naquilo que ele tem que fazer, e alguém que esteja face a face com o homem. Porque, se você ler esse texto do capítulo 2 um pouco antes, você vai perceber que Adão colocou nome nos animais. Mas nenhum animal sobre a face da terra poderia olhar Adão, olho no olho, face a face. Porque eram animais irracionais que não carregam a imagem de Deus. Mas a mulher carrega a imagem de Deus. Então, a mulher é aquela que olha olho no olho do marido. Face a face com o marido, ombro a ombro com o marido. Ela é igual ao marido na criação. Ela é igual ao homem. Ela é a única de toda a criação que se coloca face a face com o marido. Face a face é igualdade. Igualdade. Por isso, aquela célebre frase assim: por trás de um grande homem tem uma grande mulher, na perspectiva da Bíblia não cabe. O que cabe é o seguinte: ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Aí sim. Ao lado. Não atrás, não na frente, não embaixo e não em cima. Mas ao lado. É isso que quer dizer corresponde.
Então aqui a Bíblia diz que a mulher não é inferior e nem superior ao homem, mas ela é igual ao homem na criação. Ela é igual ao homem. Então, de acordo com Gênesis, com a ordem da criação, homem e mulher foram criados como imagem de Deus e eles são iguais na criação. O que acontece é que isso é no capítulo 2 de Gênesis, né? Muito bonito, face a face, auxilia. Só que no capítulo 3 tem a queda. E a queda é uma, desculpa a expressão, mas é uma desgraça. É uma tragédia sem precedentes na nossa história, que é Gênesis capítulo 3. A nossa raça cai, tudo entra em desacordo. Inclusive a relação de homem com mulher. Por isso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata sobre isso em Efésios, e é o texto que eu quero ler com vocês agora. Como é que a mulher, qual que é o papel da mulher, olhando para Gênesis, mas sabendo que houve a queda, e agora é o ensinamento apostólico de qual que é o papel da mulher na relação com o marido. Então, Efésios 5, do 21 em diante, diz assim, a minha NVI, com perdão do Luizão, a minha NVI. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse texto sempre deve ser lido na perspectiva do versículo 21, que fala assim, sujeitem-se uns aos outros. Aqui Paulo está falando da sujeição mútua. Por isso, a palavra sujeite-se, no versículo 22, diz assim, mulheres sujeitem-se. Essa palavra não existe no original. Por isso que muita gente interpreta dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao marido, e o marido não. E esse ensino não está aqui em Efésios. Em Efésios ele vai dizer agora como é que se sujeita o marido à mulher, como é que se sujeita a mulher ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais, os patrões aos empregados e os empregados aos patrões. Como é que todo mundo se sujeita? Porque quando todo mundo se sujeita, você não tem problema. Você não tem problema. E domingo passado eu tratei como que os maridos se sujeitam às suas esposas. Simples, fácil e profundo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Acabou. Acabou. Não tem que discutir, não tem que falar. Como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a mulher. Literalmente isso significa que para nós, maridos, a vida da nossa esposa é mais importante do que a nossa. E se precisar morrer, literalmente, devemos morrer por ela. E amar a nossa esposa, né? E aí por diante, e isso foi o tema do domingo passado. Mas esse domingo eu quero pegar esse mesmo texto e agora abordar na perspectiva das mulheres. Lembrando que agora eu ensino após a queda, e por isso é importante a questão da sujeição. Antes da queda, nos textos lá de Gênesis capítulo 1, 2, você não ouve falar de sujeição. Por que você não ouve falar de sujeição? Porque não precisa ter sujeição. Ainda a raça humana está intacta, está perfeita. Então, o homem está perfeito, a mulher está perfeita, a relação deles é perfeita, então não tem sujeição. Tem igualdade. Mas agora precisa ter sujeição. Se mulheres não se sujeitarem aos maridos, e se maridos não se sujeitarem às esposas, escuta o que eu vou dizer para você, é impossível uma relação conjugal assim. É impossível, sem sujeição mútua. E o que o apóstolo escreve para as mulheres é que as mulheres devem se sujeitar ao marido
como elas se sujeitam a Jesus. Mulher, você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo diz assim: mulheres, aí a gente pula e diz, cada uma a seu marido, trazendo o verbo sujeitar-se do versículo 21. Ela diz, mulheres, então, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então é o seguinte, se o negócio é difícil para nós e dói para nós homens, porque nós temos que amá-las como Cristo amou a igreja, agora também o negócio entorta um pouco para vocês, quando a Bíblia diz que vocês devem se sujeitar aos maridos como vocês se sujeitam ao Senhor. Dá para entender o peso dessa afirmação? E Paulo está dizendo o seguinte, a mesma sujeição que você tem ao Senhor Jesus, você deve ter ao teu marido, porque ele é o teu cabeça. Ele é o teu cabeça. E o que é essa questão da sujeição ao Senhor e ao marido? Né? Tem mulher que ouve isso que até se fosse porco espinho, ouriça atrás. Né? Que esse negócio de sujeição no século 21 não cabe. Cabe. Por que não cabe, está do jeito que está. Ok? Lembrando sempre, queridas irmãs principalmente, e irmãos, eu estou falando como pano de fundo o sermão do domingo passado, que eu falei com os homens. Então, eu estou dizendo de um homem que te ama como Cristo ama a igreja. Ok? E agora, você deve se sujeitar ao seu marido como você se sujeita a Jesus. Como você se sujeita a Jesus? Como? É simples, é só pensar como você se sujeita a Jesus e você deve se sujeitar ao teu marido. O problema hoje é que a gente tem uma falsa independência feminina. As mulheres querem ser independentes em tudo, né? Financeiramente, ok, elas podem ter o dinheiro dela, eu acho que elas devem ter também, né? Profissionalmente, ok, muito bom, as mulheres fazem coisas muito melhores do que nós, eu acho, né? Que os homens. Mas acontece que a mulher, ela deve se sujeitar porque ela precisa ser cuidada. Quando fala da sujeição da mulher com relação a Cristo, qual que é a sujeição da igreja a Cristo? A igreja é o povo de Deus, é o povo de Jesus, e que se sujeita a Jesus e que é cuidado por Jesus, que é pastoreado por Jesus, que é amado por Jesus e que é guiado por Jesus. Então, para a mulher cristã, quando a gente fala de independência feminina, você pode ter o seu dinheiro, você pode ter o seu emprego, mas você precisa entender que você, como mulher, precisa ser cuidada pelo teu marido. Precisa ser pastoreada pelo teu marido. E você precisa aceitar a liderança do teu marido na tua casa, porque ele é o líder instituído por Deus. Líder não quer dizer superior, na perspectiva da Bíblia. Do mundo sim, mas da Bíblia não. Mas que o marido é a liderança da casa, ele é. E você se sujeita quando você reconhece a liderança do marido. Então, quando você aceita ser cuidada, quando você aceita a liderança do marido, e principalmente quando você respeita o teu marido. Se o marido se sujeita à mulher, amando-a, a mulher se sujeita ao marido respeitando, porque nós, homens, precisamos de respeito. Nós precisamos ser honrados. Nem tanto amado, no sentido de paparicar. Isso é com vocês, no bom sentido. Mas nós não precisamos de flores, de bombons, de muito beijinho. O que nós precisamos é de respeito. Nós precisamos de respeito. Nós homens. É isso que nós precisamos e é isso que nós necessitamos e desejamos das mulheres. Então, a mesma relação entre Cristo e a igreja é a relação entre a mulher e o marido. E por isso eu uso os textos que eu usei domingo passado, em Efésios também, eu uso de novo, mas agora na perspectiva da mulher. Porque esses outros dois textos, além do texto que nós lemos, fala que Cristo é o cabeça da igreja. Então, o capítulo 1, 22, 23 de Efésios diz, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, né, de Cristo. Deus designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso aí fica claro de que a relação da igreja com Jesus é uma relação de dependência. A igreja depende de Jesus, mas a igreja não só depende, mas ela participa do ministério de Jesus. Então é uma relação de participação e é uma relação de complemento. Então a igreja, ela depende de Jesus,
mas ela participa do ministério de Jesus e ela complementa o ministério de Jesus. É esse o papel da mulher no casamento. Ela depende do marido, mas ela participa do que o marido faz e ela complementa o que o marido faz. E o outro texto, Efésios 4,15, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto fala que o complemento mais a harmonia, que é crescendo, seguindo a verdade em amor, gera crescimento. Então, quando nós entendemos aquele complemento, a verdade em amor, que gera harmonia, nós crescemos como pessoas e como casal. Então, irmãs, o recado do apóstolo, inspirado por Deus, é claro para vocês. O versículo 33 diz assim, ele finaliza falando: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher, olha agora o recado para vocês, e a mulher trate o marido com todo respeito. Se você quer acabar com o teu casamento e acabar com os teus filhos, despreza o teu marido. Trata ele com desprezo diante das pessoas. Você vai acabar com a tua casa. E você vai acabar com os teus filhos. Há 3 esferas de desprezo, né? A primeira é a esfera pessoal. A mulher e o marido, ela despreza com palavras. A segunda é a esfera familiar. Quando dentro da família, com filhos, com parentes, a mulher despreza o marido. E a terceira esfera, que é a pior de todas, é a esfera social. Que diante da sociedade, de outras pessoas, a mulher despreza o marido. E tem muitas que pedem oração, mas quando vão falar do marido, desonram o marido. Em vez de orar pelo marido, desonram, falam mal do marido. Você está indo, se você age assim, você está indo para o caminho de destruir tua casa. E destruir teus filhos, porque se você não respeita o teu marido, os teus filhos não respeitarão o pai deles. Você pode ter certeza absoluta. Se você não respeita teu marido, os teus filhos não respeitarão o pai deles, porque se a mãe não respeita, eles também não respeitarão. Então vocês, como cristãs, o papel de vocês é honrar ou respeitar, né, o marido de vocês, porque é isso que nós precisamos. Agora falando de homem para mulher, né, é isso que nós precisamos. Nós não queremos muito paparicação, não. Nós queremos respeito e honra, porque é assim que nós somos feitos. Então, como é que a mulher se sujeita ao marido? Respeitando e honrando o marido. Eu queria terminar, mas eu vou levar um tempo um pouco mais para terminar do que a gente costuma, né? Mas não vai levar muito tempo. Passando por cima de Provérbios um pouco. E eu vou passar aqui os textos para a gente não levar tanto tempo. Por quê? Porque Provérbios diz que há 2 tipos de mulheres. Provérbios 12:4 diz: a mulher exemplar é a coroa, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Em seus é do marido. Provérbios então diz que há a mulher que é coroa do marido e a mulher que é câncer nos ossos do marido. Essa expressão, câncer nos ossos, na Almeida é uma outra expressão, mas o sentido é o mesmo. Se você já viu alguém morrendo de câncer, você sabe o que ele está dizendo. O câncer vai consumindo a pessoa, né? Parece que vai sugando a pessoa. E há 2 tipos de mulheres, segundo Provérbios, que é a sabedoria bíblica. A mulher que é coroa do marido ou a mulher que é câncer nos ossos do marido. Primeiro vamos para a parte que dói, né? A mulher que é câncer nos ossos do marido, Provérbios trata como aquela que é briguenta. Numa linguagem mais vulgar, a barraqueira. Sabe aquela barraqueira que tudo vai barrar? É essa. E aí há os 3 níveis de ofensa: o familiar, o pessoal, o familiar e o comunitário. Então, essa mulher câncer nos ossos é aquela mulher que literalmente vai definhando o seu marido. Vai acabando com o seu marido aos poucos, em situações. Ela é rancorosa, contenciosa, grita com facilidade, sempre opta pela briga, pela guerra, usa constantemente palavras como armas mortais para atingir o marido. E se você, e eu digo de novo, se você quer acabar com o seu casamento, você pode agir assim, que esse é uma receita
infalível para acabar com o teu casamento. Desonra teu marido, que você vai ser a mulher câncer nos ossos e vai definhar. Né? E daí Provérbios dá algumas dicas importantes para os homens, principalmente para aqueles que ainda vão casar. Né? Então, Provérbios 21:9 diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Em outras palavras, é melhor dormir na garagem do que se dormir no quarto com uma mulher briguenta, né? Com uma mulher rancorosa. Ou melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Ou seja, melhor você ficar no fim do mundo, onde Judas perdeu a bota, do que você viver ao lado de uma mulher desse jeito assim. E Provérbios diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Quem já passou com... Quem mora em casa que goteja, sabe o que é esse negócio. Fica assim, pac, 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 e vai molhando tudo, né? Influenciando tudo. Vai molhando o carpete, vai molhando a mesa, né? Então já dá para entender como é que é uma mulher assim, né? Terrível. Então essa é a mulher câncer nos ossos do marido, né? Eu queria que você pensasse muito bem sobre isso. Agora, tem a mulher coroa do marido, e Provérbios fala dela também, né? Graças a Deus existem mulheres assim, e diz assim, Provérbios 14:1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Na antiguidade, e ainda hoje é assim, a coroa é um símbolo de autoridade, não é? Claro que, com isso eu não estou dizendo que mulher é símbolo, porque a Bíblia não permite pensar isso. A mulher não é símbolo, a mulher é um ser criado à imagem de Deus. Mas o que ele está dizendo é que existem mulheres que inspiram o marido a assumir a vocação que ele recebeu de Deus como cuidador. Mulheres que fazem do marido um homem melhor. Mulheres que fazem com que o marido cresça como gente, em todos os sentidos. Essa é a mulher que é coroa do marido, né? Por isso, aquela frase que eu já disse: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Essa frase nós temos que mudar para a frase que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E é interessante que o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria bíblica, ele termina com um epílogo falando sobre a mulher virtuosa, né, nas nossas traduções. E a partir do verso 10 do capítulo 31, o sábio começa a dizer como é que vive e como é que faz uma mulher virtuosa. E aí ele começa dizendo: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. E ele continua dizendo: ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. E continua dizendo: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde assenta entre as autoridades da sua terra. Então, o resultado da vida dessa mulher, na vida do marido, é que o marido diante da sociedade ele é respeitado. Por quê? Porque ele é respeitado por ela, então ele é respeitado pelos filhos, então ele é honrado pela família e, consequentemente, ele vai ser honrado pela sociedade em que ele está, né? Mas qual que é a fonte dessa postura? Né? Qual que é a fonte da mulher que é coroa do marido? Aí vem um versículo que eu acho que é um versículo que deveria estar na nossa frente todos os dias, que o sábio diz assim: a beleza é enganosa, e é. Ok? Enquanto mulheres ficam colocando silicone em tudo que é lugar no corpo, o provérbio diz: a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, e é. Ok? Um dia, perdão da expressão, tudo vai cair. E daí o que fica é o amor. Ok? Em nós e nelas. Isso é verdade. Então, se é por causa do corpo, meu amigo, minha amiga, não adianta. O negócio é feio. Mas diz: mas a mulher que teme ao Senhor... Estou falando de mim, viu? De mim. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha o que ele diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, a fonte dessa mulher que é coroa do marido é o temor ao Senhor. É temer a Deus. A mulher que teme a Deus
e temor é crer e obedecer, a mulher que crê e obedece a Deus, ela é coroa do marido e não é câncer nos seus ossos. E o resultado, Provérbios 31, 28 e 29, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, irmãos, irmãs, principalmente irmãs, né? Muitas mulheres saem de casa para o mercado de trabalho, e eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sou a favor, mas elas saem em busca de reconhecimento. Mas o reconhecimento mais importante que elas podem ter é esse, dos filhos e do marido. Não adianta você ter reconhecimento do teu chefe, mas você não ter reconhecimento dos teus filhos e do teu marido. Não adianta. Não adianta, sua vida é infeliz. É infeliz. O reconhecimento que vocês precisam é o que brota dos lábios dos seus filhos, maridos, que estão dentro da casa lá com vocês. Eu encerro então com desafios, né? Primeiro para os homens aqui, batendo de novo em nós. Nós precisamos ter vidas respeitáveis, ok? Se nós queremos que as mulheres nos respeitem, nós precisamos ter vida respeitável. Também não vai viver uma vida de qualquer jeito e exigir respeito, porque aí também você está forçando a amizade, né? Precisamos cuidar da nossa casa, sustentar nossa família com o nosso trabalho do dia a dia, amar nossa mulher, criar os nossos filhos, cuidar do nosso lar como cabeça do lar. É domingo passado, é que não dá para pregar 2 sermões aqui, senão se der eu seria, mas não dá. Domingo passado. Então, se nós queremos ser respeitados pelas nossas esposas, nós temos que ter vidas respeitáveis. Beleza? Precisamos ter, né? Agora, para as mulheres, né, que é o que importa hoje, vocês, mulheres, têm vivido conforme a Escritura? Vocês têm honrado o marido de vocês? Vocês têm sido a coroa do marido de vocês? Ou vocês têm sido o câncer nos ossos do marido que você tem? As mulheres solteiras, o conselho, né? Casem com homens respeitáveis e se preparem para honrar e para respeitar o marido de vocês. Para aquelas que já passaram por um casamento e vão entrar em um segundo, parem para pensar nisso também e entrem para o casamento respeitando aquele que será o marido de vocês. E para aquelas que agora são casadas, é importantíssimo e é vital para que vocês respeitem o marido de vocês e vocês se tornem assim coroas dele. Então, irmãs, abençoe, honre e respeite o marido de vocês. Ok? É isso que eles precisam de vocês. E aí eu, abrindo o jogo, né, é isso que nós precisamos de vocês. Que vocês nos respeitem, nos honrem, e assim vocês serão coroas para nós, e não o câncer nos nossos ossos. Eu sei que não é fácil, né? Falar que é fácil, eu estou sendo muito ingênuo aqui. Eu preguei no ano passado para os homens, me fez pensar muito também, e o que eu preguei hoje para as mulheres também, eu sei que não é fácil, mas isso está na Bíblia, e isso é a receita para um casamento em Jesus, abençoado, depois da queda. Então, o desafio final que eu faço é, ponham em prática isso, e vocês vão ver o que acontece.